E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é aquele aplicativo extremamente completo, tem tudo sobre futebol, notícias, informação de transferências, estatísticas, vídeos, e eu sempre falo aqui sobre as transmissões de diversas ligas europeias, com destaque para a Bundesliga, porque o campeonato alemão é um dos 5 principais campeonatos de futebol do mundo e tem todos os jogos de graça em HD e tudo lá no OneFootball. Mas vocês já pensaram em dar uma chance assim pro campeonato austríaco, pro indiano, pro eslovenão? Tem tudo lá no OneFootball também. O app segue informativo, você pode personalizá-lo para receber as notificações sobre o Cruzeiro ou sobre qualquer outro clube do planeta. E o melhor de tudo, galera, o OneFootball é um app totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro segue a rotina de treinos na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo da próxima quinta, 4h30 da tarde, Caldense e Cruzeiro em Poços de Caldas. Esse jogo que inclusive vai ter transmissão de TV aberta aqui pela Globo Minas. E o Cruzeiro entra com a corda no pescoço pensando em classificação, porque o Democrata venceu o Pouso Alegre no jogo atrasado que tinha e nos ultrapassou, assumindo a liderança do grupo C. E existe um cenário que nos elimina do Campeonato Mineiro, que seria o Atlético e o Democrata de Valadares ganharem suas duas partidas. O Atlético enfrenta o Democrata de Sete Lagoas e o Ipatinga, enquanto o time de Valadares encara Patrocinense e Atlético Mineiro. Então, nesse momento, é justo dizer que o Cruzeiro não depende apenas de si para se classificar às semifinais do campeonato. É o que eu falei desde que anunciaram, né, essa mudança no regulamento do Campeonato Mineiro, copiando o que vem sendo feito pelo Campeonato Paulista nos últimos anos, que é um time não enfrentar os adversários do seu próprio grupo, o que eu acho uma grande bizarrice e não faz sentido nenhum. Mas se o Cruzeiro não conseguir a classificação, a culpa não é do regulamento, tá? A culpa é da nossa incompetência, porque a gente começou muito mal o campeonato. Então a única conta que importa é que o Cruzeiro precisa ganhar suas duas partidas. Nessa quinta-feira contra a Caldense e depois o jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, que ainda não tem local definido, mas é com mando do Cruzeiro. A gente precisa ganhar esses dois jogos e o resto... Vamos ver o que acontece, né? Para o Atlético Mineiro entregar esse jogo para o Democrata pouco custa, como já fizeram em outras oportunidades, mas vamos aguardar, fazer a nossa parte e o resto, o universo que nos entregue. A especulação sem sentido de carnaval envolve o lateral Marcelo. A Rádio Itatiaia jogou no ar esse boato de que o Cruzeiro teria sondado o jogador de 34 anos, que recentemente rescindiu o contrato com o Olympiacos da Grécia. E tem algumas questões para a gente observar nessa especulação. A primeira delas é que nem foram os setoristas da Rádio Itatiaia, né, o Pio e o Pansieri, que trouxeram essa informação. A minha impressão dessa história é que foi realmente um rumor de internet, que alguém da Itatiaia falou assim, ó, tá tendo esse boato aqui de que o Cruzeiro sondou o Marcelo. E aí eles botaram isso no site, na programação, para gerar engajamento, para dar cliques e de certa forma é o que eu estou fazendo agora de uma forma extremamente canalha também. Mas juro que eu vou além e trarei informações relevantes sobre o Marcelo, tá? Nessa curta passagem dele de menos de 6 meses pelo futebol grego, ele participou de apenas 10 jogos e foi titular só em 2. As duas partidas foram pela Copa da Grécia, que é um torneio menos importante, foram jogos contra o Atrômitos, e inclusive nesses 2 jogos o Marcelo marcou os 3 gols. O resumo da passagem do Marcelo pelo Olympiacos é de 10 jogos e 3 gols marcados, mas vale pontuar que na Liga Europa ele jogou 3 partidas, sempre vindo do banco, e no próprio campeonato grego o Marcelo não foi titular nenhuma vez, ele entrou em 5 jogos, a minutagem total dessas 10 partidas dá um pouco mais de 300 minutos em campo, foi uma passagem muito apagada. E eu dei uma olhada nos melhores momentos dos jogos que o Marcelo atuou pelo Olympiacos e a gente vê que fisicamente ele está muito longe de um condicionamento físico ideal, tá com dificuldade na recomposição defensiva, né? Tá precisando chamar um Uber para ele voltar quando vai pro ataque. Tecnicamente o Marcelo é craque, ninguém fica 15 anos no Real Madrid de graça, né? Ele jogou muita bola, foi realmente um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol. A questão é que a idade chega para todo mundo, tá? Chegou para Tostão, para Dirceu, para Pelé, vai chegar pro Marcelo também. Financeiramente também é uma negociação extremamente improvável. Eu achei informações divergentes sobre o salário que o Marcelo recebia lá na Grécia, alguns lugares falando que eram 3 milhões de euros por temporada, outros falando em 5 milhões de euros, mas vamos considerar esse cenário mais baratinho, tá? Que fosse 3 milhões de euros por temporada.
Convertendo o euro para o real, dividindo pelos 12 meses, né, isso aí dá mais de R$1 milhão por mês. E a gente não pode desconsiderar a questão pessoal, familiar também, porque o Marcelo tem um filho de 13 anos que joga nas categorias de base do Real Madrid, tá? Isso, inclusive, pesa para que ele não queira deixar o futebol europeu, né? Eu acho que tem uma diferencinha entre jogar no Brasil e na Grécia, porque um voo da Espanha para a Grécia é 3 horas, o Brasil tá um tiquinho mais longe. E se o Marcelo quiser voltar a jogar no futebol brasileiro, eu acho que faz muito mais sentido ele retornar ao Fluminense, que é o clube que o projetou para o futebol, né? Ele sai do Fluminense para ir jogar no Real Madrid, ou ele voltar e jogar no Botafogo, que alegadamente é o seu clube de coração. O Cruzeiro não me parece estar no circuito, até porque financeiramente Botafogo e Fluminense têm muito mais grana que a gente. E na minha opinião, o Marcelo ele não se encaixa em nada do que seja o Cruzeiro hoje, tá? Nem quando a gente considera a parte financeira, nem quando a gente considera o modelo de jogo, o perfil de atleta que o Cruzeiro tem buscado, né? Jogadores que possam dar um retorno técnico rapidamente. O Marcelo precisaria entrar em forma e tentar resgatar um futebol do passado que ele não joga há muito tempo. E vale até a gente entrar no período de Real Madrid, que a última temporada em que o Marcelo jogou mais que a metade dos jogos do clube na temporada foi em 2018 e 2019, tá? Nas últimas 3 temporadas de Real Madrid, ele foi mais reserva do que titular, né? O Mendy francês tomou a posição, o Marcelo era meramente um reserva nas 2 últimas temporadas, então a gente tem que entender que não é que o Marcelo teve uma queda agora, há vários anos que ele vem caindo, com a bola no pé ele é genial, acho que tem uma qualidade técnica absurda, mas no time do Pessolano, por exemplo, eu só enxergaria o Marcelo conseguindo jogar no Cruzeiro como um meio atacante, tá? Como ala, como lateral, nenhuma possibilidade, ele não consegue fazer o corredor, não tem a menor chance. Lá na frente, talvez ele até poderia se virar, porque ele realmente é um jogador que tem um nível técnico muito acima da média do futebol brasileiro. Mas para resumir essa falação toda, acho que isso é só um boato caça-clique mesmo, né? No carnaval não tem muita notícia, a verdade é essa, não vejo possibilidade realista do Marcelo vir jogar no Cruzeiro e até espero que não venha, tá? Porque eu tenho esse jogador, assim como um dos grandes, é um cara que eu realmente gosto demais do futebol e não gostaria de vê-lo no Cruzeiro fazendo raiva porque não consegue mais entregar fisicamente, né? E no futebol de hoje a parte técnica ela é importante, mas sem a parte física ela faz muito pouca diferença. Indo para assuntos mais realistas, né? O Eduardo Brock foi embora do Cruzeiro, já foi apresentado lá no Cerro Porteño, que seja muito feliz, e isso faz com que o Cruzeiro tenha um problema no seu sistema defensivo, porque a gente joga com linha de 3 zagueiros e atualmente Paulo Pessolano tem apenas 3 zagueiros à disposição. Lucas Oliveira, Reinaldo e Neres, que formaram o trio de zaga na partida contra o Vila Nova. Então me parece óbvio que o Cruzeiro precisa buscar mais jogadores para essa posição, né? Até o momento que eu fecho esse vídeo, não surgiram novos nomes, novas especulações, tá? A última história que a gente teve foi do Zé Ivaldo, né? Mas o Atlético Paranaense não liberou e não tivemos novidades quanto a isso. Então o Zé Ivaldo não deve voltar ao Cruzeiro, pelo menos não agora. Uma alternativa vem da base, o zagueiro Pedrão, que chegou a jogar 2 partidas na última temporada e treinou com o time principal. Ele completou 19 anos em janeiro, foi muito bem na Copa São Paulo, tendo jogado os 90 minutos em todas as 6 partidas do Cruzeiro. Eu boto fé no Pedrão, acho sim que ele pode virar um jogador bem útil pra gente, né? Ele que pode jogar pelo lado direito ou centralizado na defesa. Na Copinha, na maior parte do tempo, ele jogou como zagueiro central. É um jogador que participou de 2 jogos na última temporada, aquela vitória por 2-1 sobre o Operário na Série B, que ele entrou no finalzinho ali, a gente segurou a onda e venceu, e ele entrou no segundo tempo também contra o Fluminense na Copa do Brasil, e o jogo estava empatado, o Fluminense fez o 2-1, inclusive numa jogada que o Cano conseguiu iludir muito bem, né? Fez que ia para um lado, foi para o outro, meteu o gol de cabeça. Muita gente, mas esse Pedrão falhou e não sei o quê. Ô, gente, na boa, o Cano faz gol em todo mundo, tá? Então, assim, ter tomado gol para Germancano na fase iluminada que esse homem tá, não é demérito. Acredito que o Pedrão aprendeu com aquela experiência, até porque na falha que você aprende mais do que no acerto, né? Mas a copinha dele eu achei que foi muito boa, muito segura. Acho que ele vai receber novas oportunidades no profissional e quando receber, eu tô
torço muito para que ele consiga abraçar. O Everton, que se lesionou na seleção sub-20, passou por cirurgia, deve ficar alguns meses fora de combate. Então a gente pode descartar este nome para o Campeonato Mineiro, mas é um zagueiro de talento que pode aparecer no time no futuro. E o Juan Santos, que jogou contra o Novo Horizontino na última Série B, voltou a treinar na Toca da Raposa nesta semana, recuperado de lesão no joelho. Mas num primeiro momento ele vai trabalhar com o time sub-20 enquanto é observado pela comissão do Pessolano. E eu tava até pensando sobre isso, né? É engraçado que toda vez que a gente fala sobre o Juan Santos, acaba naturalmente falando assim, o Juan Santos é filho do Narciso, sendo que boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo nem sabem quem foi o Narciso, né? Que foi um bom zagueiro, jogou no Santos, no Flamengo, seleção brasileira, mas é interessante pensar nessa questão geracional, porque eu ainda lembro do Narciso, eu vi ele jogando, mas quem é mais novo não tem essa referência. E é interessante que Juan Santos e o Everton formaram a dupla de zaga do Cruzeiro na final do Mineiro Sub-20 do ano passado, vitória por 2-0 sobre o América, um gol de cada um, né? Eles nos deram o título estadual, mas infelizmente ambos se lesionaram. Então nesse momento é possível que no time profissional do Cruzeiro, quem tem a chance seja o Pedrão, que era a reserva deles. Inclusive foi assim na Copinha. No último jogo, o Pessolano armou o trio de zaga do Cruzeiro, com Oliveira pelo lado direito, o Reinaldo centralizado e o Neres pela esquerda, sendo que o Reinaldo é canhoto e o Neres é destro, né? Seria mais natural que o Reinaldo jogasse pelo lado esquerdo do campo. Mas é fato que até o momento o Reinaldo mostrou alguma dificuldade na hora de sair jogando com essa bola pelo lado, e o Pessolano exige que os zagueiros dele tenham essa saída, esse passe longo, tentem lances mais arriscados, né? E foi justamente num erro de passe do Reinaldo que nasce o gol do América naquele clássico, né? Ele erra o passe, o Cruzeiro tem 1 milhão de chances para tirar a bola, inclusive o Oliveira é quem entrega a rapadura, mas acho que o Reinaldo teve ali um abalo na sua confiança depois daquele erro e ele tá fazendo mais o simples. E por isso mesmo o Pessolano tem colocado ele para ser esse zagueiro central, o que é menos exigido nessa questão de saída de bola, de construção de jogo, porque para zagueirar o Reinaldo tá indo muito bem, né? Cortar a bola, chegar junto na marcação, fazer o papel de defensor, ele tá indo muito bem, mas na hora de sair com a bola realmente está mostrando dificuldades. Não que o Neres tenha feito uma estreia brilhante, mas acho que foi uma estreia, a gente tem que ter um tiquinho mais de calma, né? Acho inclusive que contra a Caldense a tendência é que o Pessolano repita o trio de zaga, e eu vi muito torcedor do Cruzeiro reclamando, mas a gente fica com essa saída curta com o Rafael, com os zagueiros, tocando bola, isso é muito perigoso. É perigoso, gente, mas é assim que o Cruzeiro vai jogar, tá? O Cruzeiro não vai jogar dando bicuda pra frente num jogo aleatório de contra-ataque. Não é isso que o Pessolano treina os caras pra fazer. Acho que alguns jogadores estão com dificuldade nesse momento, mas o próprio Eduardo Brock é uma prova de que os jogadores podem melhorar, eles podem aprender a jogar dessa forma, porque o Brock era considerado um açougueiro, um jogador de pouquíssimos recursos e fez uma temporada muito boa pelo Cruzeiro. A questão é que esse entendimento de jogo vem com o tempo, tá? E ficar querendo que o Cruzeiro jogue de uma forma mais direta, né, despejando a bola pra frente para correr menos risco, isso é uma ilusão, cara. Você dá o bico pra frente e daqui a pouco o adversário recupera a bola e vem te atacar. A ideia do Cruzeiro é seguir construindo o jogo com passes desde a defesa até chegar no ataque. Era assim o ano passado e acho que não vai mudar. E quem pode ganhar minutos como zagueiro pelo lado esquerdo é o Matheus Jussa. A posição de origem dele é volante, mas ele já jogou na zaga em outros clubes, tem força física, é canhoto, 1,83 m de altura e mais qualidade para sair jogando. E assim que o Jussa tiver numa condição física boa, não sei se ele já vai ser relacionado para esse jogo, eu acho que é muito mais fácil o Jussa ganhar a posição e ter minutos como zagueiro do que como volante ou mesmo como ala esquerdo, por uma questão de característica mesmo, questão física, o setor que está mais problemático para a gente, e como ele já fez o papel de ser esse zagueiro pela esquerda, ele tem um passe mais qualificado que o Neres, que o próprio Reinaldo, eu acho bem natural que ele seja experimentado ali e torço para dar certo. E quando a gente pensa nessa questão das improvisações que o Pessolano fez em diversos momentos na temporada, faz mais sentido improvisar o Matheus Jussa ou o Machado, né? Machado que tem 9 centímetros a menos de altura, que é um jogador fisicamente que não tem a mesma imposição, e que eu acho que o Machado funciona bem ali no meio campo do Cruzeiro, né? Um jogador que foi importante também na última temporada. Eu acho que faz muito mais sentido
do improviso do Jussa do que do Machado, até porque o Machado muito perto do nosso gol me deixa em pânico. E o próprio Ian Lucas também pode ser opção para a zaga. Ele já jogou algumas vezes nessa posição pelo sub-20, tem 1,84 m de altura, uma boa qualidade de passe, inclusive nos lançamentos. Mas convenhamos que o Ian precisa melhorar na qualidade defensiva, especialmente nesse combate mano a mano. Eu acho que a maioria de nós está bem surpreso positivamente com esse início do Ian, né? Teve uma falha lá no primeiro jogo, mas depois se recuperou, mostrou muita personalidade, inclusive nos clássicos contra a América e contra o Atlético Mineiro. Acho que a gente achou um jogador aí, tá? Pode ser meio campista, pode ser zagueiro, ele tem essa facilidade e é bom a gente ter jogadores assim para que o técnico às vezes possa mudar o desenho do time sem precisar fazer uma substituição. Uma outra alternativa para zagueiro ali pelo lado esquerdo seria também o Kaique, apesar de ser um jogador mais baixo, ele já fez esse papel na categoria de base, né? E por que eu tô falando sobre todas essas opções para a zaga? Porque eu acho que o Cruzeiro não precisa contratar zagueiro? Não, eu acho que o Cruzeiro precisa sim buscar um ou dois zagueiros, mas que o Cruzeiro não busque qualquer um para dar resposta para a torcida, para falar que contratou, que o Cruzeiro procure muito bem, analise os jogadores para trazer o jogador certo. Porque se for para fazer aposta no escuro, como foi por exemplo o Luiz Felipe, ou trazer jogadores que você não tem a convicção que o cara é realmente bom, né, que o técnico não conhece o jogador e não vai utilizar, é melhor não trazer ninguém e usar a base, velho, tá? Até porque o Cruzeiro tem uma tradição muito boa de revelar zagueiro e tem uma galera interessante aí esperando na fila. Eu falei do Everton e do Juan Santos, do Pedrão, e tem o próprio Rafael Silva, que é um zagueiro canhoto que também jogou a copinha e foi bem. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!